momento. 60 escolas reformadas e 4 novas unidades entregues. E tem oportunidade para todo mundo. 14 mil empregos formais gerados e 7 mil MEIs abertos. E tem muito mais. Só que é tanto número, tanta entrega, tanto trabalho que não cabe em 45 segundos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Oito horas 11 minutos, já voltamos com Folha no Ar. E tem que voltar logo, senão a gente, no podcast do você sabe que eu tenho um sonho de criar aqui o podcast do intervalo. Você vai me convidar? Não, você já está convidado. Mas aí o problema é o seguinte, barrou no jurídico, o advogado proibiu. Porque no intervalo a gente esculhamba. Ah, tô brincando, a gente no intervalo troca as ideias aqui, claro, e a gente vai trocando aquelas ideias como qualquer ser humano normal. E você falava sobre normalidade. O que é normal? Outro dia eu estava conversando com minha família. A gente fala, o que é uma família normal? O que é uma família normal? A minha. Mas a sua é normal? O que é normal de fato, né? Falar? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, por favor. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis e Radimed Diagnósticos, conversando no Folha no Ar, hoje com a Nílvia Coutinho, psicóloga, sexóloga, mestre em cognição e linguagem pela UENF, especialista também em adolescentes, estuda muito sobre essa questão de meu Deus do céu, a pedofilia. Que são questões de sexualidade, que está ligada justamente à sexualidade. E também terceira idade. Quer ver um assunto para a gente falar aqui um dia desse? E aí a gente tem que fazer aqui assim, tipo Netflix em episódios, né? Uma série com Nílvia Coutinho. Eu vou tomar. Já aceito, vamos criar um trem desse aí pra gente discutir assuntos, eu adoro. O pessoal tá enchendo o pote aí tá dando a fila. Esse é um assunto fantástico. Isso dá um mês de programa. Eu tava lendo sobre... Esse assunto é fantástico. Eu tava lendo e vendo sobre... E tá dando a fila. Eu posso falar, porque como sexóloga, eu atendo
homens no meu consultório. E atendo usuários de Tadalafila com 18 aninhos. Sim, esses caras de 18 anos usando esse medicamento para malhar. Estamos falando de um fenômeno social também. Também é outra onda, que é para malhar. Os caras vão para academia, tem um desempenho melhor na academia. Um negócio muito doido, gente. Eu estava lendo sobre... Não necessariamente, né? Tem controvérsias, por isso que é polêmica. Na cabeça dos usuários do de mulheres, Tadala. Tá? Mulher também? Mulheres Sim, não. Para treinar. Para treinar, isso aí. Bom, são 8 horas e 14 minutos. O que é normal que a gente falou aqui? Vamos lá. Só para a gente pegar um fio aí e voltar aqui com a pauta principal, que é aquele recadão que essa digital influencer aí, milionária, com mais de 50 milhões de seguidores, perdeu 600 mil. Não é nada. Eu mesmo que você perder 10 reais ali na rua. Vamos lá. Diga para mim, é porque eu conversava assim com a pessoa também, muito tempo atrás, me lembro até hoje, foi deputada aqui em Campos, e falava, não, essa família é uma família normal. Eu olhei para ele, mas o que é uma família normal? É uma família que não tem nenhum comportamento sexual diferente? Não tem... O que é uma família normal? O que é normal de fato, realmente? Vou te explicar o conceito. Esse conceito vem de um autor chamado Irving Goffman, e normal vem de norma, é só aquilo que se repete. Então, nós temos um comportamento social que se repete. Vamos lá. No Brasil, infelizmente, é comum sermos assaltados. Não é? Sim. Isso é bom? Não, mas é normal. Normal significa ser bom? Normal significa ser correto? Não. Normal só significa algo que se repete. E aí, vamos pensar em outra coisa. No Brasil também, ainda é comum, infelizmente, crime de colarinho branco. Isso é bom? Não, mas isso é tido como normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado para usar o termo normal. E aí, para a gente dizer para alguém, você não é normal, como se existisse uma forma que fosse capaz de dar conta de nós humanos. Nós humanos somos seres extremamente complexos. Somos o objeto mais difícil de estudo e de observação, justamente porque somos únicos. E é isso que nos faz interessantes. Você sabia, Cláudio, que para a gente se apaixonar por uma outra pessoa, a gente se apaixona pelo que essa pessoa tem de diferente? E aí pode ser, inclusive, um dentinho torto que ela tenha. São as características únicas de cada sujeito que fazem com que esse determinado sujeito brilhe aos nossos olhos. Então, se uma pessoa é normal, ela não nos é interessante. E para as redes sociais, então, esquece. Vamos lá. Aqui, tem que voltar com o tema da Virgínia Fonseca, que eu achei assim, muito legal. Quando eu vi também a imagem, e aí é aquela área, né? A gente tem que ler sobre tudo. É um negócio muito fantástico essa vida de radialista, jornalista. Você tem que ler sobre tudo, tem que saber sobre tudo. Ou pelo menos, como dizia seu Aloysio Cardoso Barbosa, pai do Aloysio Abreu. Gente, maravilhosa. Sempre li ele muito. Muito bom, né? Ele falava... tinha muito contato com ele. Ele não era muito ligado à rádio. O negócio dele é apaixonado em jornal. Gostaria até de agradecer, porque fiquei encantada ontem vocês ontem postaram a programação da Bienal. Legal, né? E aí né? eu fiz lá uns 500 prints. Para acompanhar, né? Para acompanhar tudo. Vai ser legal. Queria agradecer, porque eu tava louca atrás disso. E ontem Saiu tudo ali, a programação toda. Impresso, bonitinho, colorido. Gente, muito obrigada a quem fez isso. Bom, e aí, o senhor Luiz falava assim, jornalista tem um mar de conhecimento, um palmo de profundidade. É muito legal. E é realmente o que a gente tem. Se eu fizer uma prova aqui de conhecimentos gerais, eu me dou bem, mas... Não é aprofundada a coisa sobre mas todos os assuntos. De vocês. Não é?
É a necessidade que a gente Olha, precisa. hoje você já me falou umas 4 ou 5 coisas aí que eu não faço a menor ideia. Lembra que eu te pedi? A gente estava aqui antes de começar o programa, você falou, aconteceu isso. Eu falei, foi? Aí eu falei assim para você, me fala um pouco sobre isso. Sim, Eu sim. já te pedi isso, acho Sim. que umas 4 vezes durante o programa. Foi. Exatamente. Então vamos lá. Porque eu já estou pensando na pauta de amanhã. Vamos ter que falar aqui sobre recursos hídricos, segurança hídrica que está sendo comprometida lá no Congresso com a aprovação de uma nova lei que flexibiliza a aprovação de uso dessa água aí. Ó, tem um desvio novo do Paraíba. Não me acompanha não que você vai precisar da psicóloga. Maurício, não, porque eu vou voltar para o tema da Virgínia, mas só entrar nesse tema da CPI das bets. Mas assim, o Maurício Batista está aqui no Face, no chat aqui do Face. Isso. Fazendo a seguinte colocação. Vamos lá. Eu não li, vou ler agora. Doutora, não era melhor fazer um incentivo à proposta de doação de crianças reais ou animais reais, ao invés de estarmos discutindo bebê reborn? Essas situações não são ganhar aí popularidade, no caso político e influência? Olha, eu concordo super com você, Maurício, mas as questões são muito mais profundas. Né? Adotar, o processo de adoção de crianças, ele precisa ser muito sério realmente, porque eu não sei se você sabe, mas ainda é comum que famílias adotem e devolvam crianças. Então a gente tem que pensar nisso. E até você fez uma comparação aí, gente, é óbvio que nós não estamos comparando seres humanos com animais, mas eu vi, inclusive, nesse final de semana que passou, nós tivemos uma feira de animais. E eu e meu namorado decidimos adotar uma gatinha. Eu já tenho 2, agora a gente vai ter uma gatinha. Parabéns. Mas gostaria de declarar para ele, que eu já consultei um advogado, que espero que nós fiquemos juntos para sempre, mas se não ficarmos, a gata é minha, tá, amor? Né? Que fique bem claro que a gata é minha. Não, a gente está escolhendo a gata. Vai batizar ainda. E aí? Mas parabéns, E muito aí a bom. gente estava procurando lá. A luta por salvar esses animais. Sim, eu estava procurando esse animal e eu me deparei com uma coisa extremamente triste. E aí, talvez a questão dos bebês, do sucesso dos bebês esteja aí, que foi um ponto que a gente não levantou. Tinha um anúncio de uma gata adulta e o anúncio era o seguinte: fulana de tal, a gata tinha nome, está precisando ser adotada pela 2ª vez porque foi devolvida pelo tutor, já que a namorada do tutor não gosta dos pelos da gata. E a gente está falando de uma gata adulta que ela foi adotada por uma família e esse rapaz devolveu a gata porque a namorada não gosta dos pelos da gata. Então a gente está falando de situações sérias, de uma falta de cuidado e de responsabilidade com o ser vivo. Porque a questão do bebê, gente, é que o bebê não dá trabalho. Inclusive, olha só, estou aqui me colocando, né? Vou entrar na onda. Se vocês quiserem, eu posso ser psicóloga de bebês reborn, tá? Marquem comigo, por favor, tá? São para quem ouvir agora um plano aí facilitado, dividido no cartão de crédito, para cuidar de bebês. Podem levar para mim. Eu tenho dias disponíveis na agenda, trabalharei sábado e domingo. Estou tão preocupada com a questão que sábado e domingo vou disponibilizar aqui agora ao vivo um precinho especial para tratar desses bebês, entendeu? Só para quem falar com o Cláudio agora. Fechou. Então, essa é a questão. Porque o bebê, ele não chora, ele não faz xixi. Tá lá, minha irmã acabou de ter um bebê de 2 meses e a minha irmã está exausta. A minha irmã, às vezes, não tem como tomar banho. A minha irmã já me ligou várias vezes para pedir para eu ficar com o bebê dela 10 minutos, isso às 2 da tarde, para ela conseguir tomar um banho e ir ao banheiro. Então, ter um filho demanda muito de você. Cuidar de um brinquedo, não. Nós tivemos gêmeos, então você imagina. Você teve gêmeos? Uhum. Deus. Vamos lá. Sandra Maria Tereza é médica também, ela está lá aqui no chat do Face dizendo o seguinte: total dependência materna quando nasce, falou mais cedo desse assunto. Para fechar os bebês reborns, aqui o Leonardo Mota coloca uma coisa muito interessante. Bom dia, Cláudio. A ligação afetiva com a tela do celular é muito mais
preocupante do que Bebê Reborn. E não Concordo virou com o espetáculo, nem tampouco a importância que merece. Exatamente. Esse é o problema. Concordo super Aliás, com ele. tudo que é gerado, consequentemente, como Bebê Reborn, lembra do Second Life? Second Life, Segunda Vida, Second Life. Que surgiu também no início aí dessas redes sociais, você entrava lá e tinha uma segunda vida, e muito se discutia psicologicamente, fiz programa sobre isso, que ali você era o que você queria realmente ser, e por que você não era na vida real, isso foi tema... Como jogos de RPG? Mais ou menos, fazendo uma mais ou comparação tosca. menos parecido com isso, e ali você criava a sua segunda vida. Um avatar, né? Exatamente, e tinha os amigos que você gostaria de ter na vida real, vivia a vida que você gostaria de viver na vida real. Isso é perigosíssimo. Foi muito bravo. Passou. Então, assim, mas tudo isso é oriundo de uma única fonte, tela, e que não se discute. Então, a tela é muito mais grave. Vou falar um pouquinho sobre isso agora, se eu tiver tempo, mas a questão mais séria que eu pego no consultório hoje está relacionada a telas. Desde adultos é lógico que tem recortes, mas desde adultos, mas principalmente adolescentes. Ó, fechando aqui, Luiz Carlos Duarte Peçanha, essa questão do boneco é muito antigo, e já foi até tema de filme. Quem não lembra do Chuck, boneco assassino? Como que... Olha, tem um filme, gente, que eu amo. Se vocês puderem assistir, eu uso muito esse filme no consultório, chamado A Garota Ideal. Esse filme é um filme de um rapaz que começa a namorar uma boneca, uma dessas bonecas sexuais, só que essa boneca, ela exerce uma função primordial na vida dele, que está passando por um processo difícil, e ela atua como um objeto que a gente chama de transição entre o mundo dele imaginário e o mundo real. Se puder, assistam esse filme, é fantástico. Lembrando, sabe o que eu estava lembrando? Eu tinha medo do Chuck, tá? Aqui não tem. Eu tenho. Você não tem mais, não? Eu não tenho, não. Ah, não, eu tenho. Vai, encontra com ele aí de noite aí, sozinha. Meu irmão, inclusive, fica me mandando figurinhas do Chuck. Não gosto, não. Ô, Nilvia, pedi até ali. Não, eu tava pensando e refletindo sobre o conteúdo de hoje, né? Pra gente tentar. Como que você tá rendendo, né? As pessoas estão interagindo bastante. Muito, muito, muito. E assim, é só levar em consideração que no rádio você não tem o controle de onde a gente está chegando agora. Sim. Mas na internet tem, e aí assim, é claro que 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não é ainda um hábito. A galera não está ali. Não é mais pro rádio então, mas offline. Vocês estão até acostumado a fazer programas de manhã e a galera tá interagindo bastante. Tá bem. Bom, então vamos lá. Não, eu tava pensando, sabe como que essa questão do uso do boneco me lembrou, sabe o que eu me lembrei? Falando de filme, eu me lembrei de Seu Wilson. Seu Wilson, daquele filme... Do Denis, o Pimentinha? O Náufrago. Sim, Que fantástico aquele Seu Wilson. mesma função. Seu Wilson dava cada bronca naquele menino. Fantástico que ele fez. Aliás, esse filme... A gente vai estar falando de objeto transicional. Tem uma função. Tem uns filmes que eu uso, às vezes, domingo... Para ele não surtar. Para ele não surtar. Tem uns filmes, às vezes, que eu uso domingo à tarde, domingo à noite. Bom, porque domingo é uma depressão, e aqui para nós, preciso de um psicólogo que... Posso te explicar por quê. Me chama que outro dia que eu te conto Não, o que acontece é um com a negócio, gente. depois de domingo, meio-dia, o sujeito nem ganhar na Mega Sena dá alegria na gente. É o que é isso? Aí eu vou ver lá. Volta para o mundo real, meu querido. No final de semana a gente escapa um pouco, a gente se ilude. Ah, que mundo real, doido. E aí, na segunda-feira, quando vai se aproximar Aí segunda-feira tem médico, segunda-feira tem exatamente, a gente programa tem 4 horas da manhã. uma volta para a vida real. Ah, E essa pelo amor volta de é Deus. dolorida. Pelo amor de Deus. Aí eu fico vendo Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, muito Adorei. bom, eu vejo. Às vezes o Náufrago, eu vejo também que ali uma superação, ele supera a morte, supera a depressão, supera a fome. A solidão, A que é o pior dos solidão. males. É o pior A dos solidão é mais perigosa que a depressão. A solidão mata e mata muito rápido. E aí, o que é a solidão? É a sensação de estar sozinho, independente de estar rodeado de pessoas ou não. Eu conheço uma pessoa que vive sozinha há mais de 20 anos e Porque a solidão mata a célula.
A solidão é tão grave, Cheio de problema. que ela pode... ela é uma das poucas coisas que antecipa a nossa morte. Sério isso? É um outro tema que a gente tem que aperfeiçoar. Gente, é tão real, é tão próximo da gente, a gente aqui falando dessas coisas todas, mas assim, que são coisas que estão movimentando a roda hoje, que estão girando o mundo através da tela, através das redes. Recentemente nós temos uma CPI, e CPI no Brasil, eu até falava com o Diego ontem, ela é muito complicada, porque quase sempre termina em pizza. E o Diego até ironizou, falou... Não, mas a do Diego não vai terminar, viu, Diego? Precisamos que não termine. Você, e ele falou que não termina em pizza porque falta energia para assar a pizza. Eu achei fabuloso. Muito boa a sacada dele. De fato, a gente fica sem energia quase que toda hora aqui. Então, assim... E aqui eu me refiro ao centro da cidade, imagina aí em outros pontos que são mais distantes e que tem mais dificuldade de manutenção, de levar energia, enfim. Mas aí a CPI no Brasil tem aquela fama de terminar em pizza. E essa CPI da Bet, como já teve uma CPI do futebol, que foi uma doideira. Os deputados entrevistando o Ronaldinho, o Fenômeno, perguntando, por que você não tocou a bola pro fulano para fazer o gol? Como assim, cara? Um negócio muito doido. Então... e aí deixa a gente muito incrédulo do efeito realmente daquela... Cláudio, você não pensa nisso como uma questão mais estrutural? Ou seja, quem nós estamos colocando para nos representar? Sem dúvida. Né, porque a verdade é que quem colocou essas pessoas lá fomos nós. Quem paga essas pessoas somos eu, você e o Beto. Mas aqui a gente... Não, mas aqui o brasileiro não entende assim. E chega uma autoridade aqui, um eleita, vereador, um prefeito, deputado, chegou um cara que... Olha só, Cláudio, chegou seu empregado ali. Essas pessoas são... elas estão trabalhando pra gente. Quando alguém vai no meu consultório, eu faço muito questão de dizer isso para meus pacientes, que às vezes eles chegam e ficam intimidados, e eu falo, olha só, eu sou sua funcionária. Você está me pagando e eu estou te prestando um serviço, eu não sou mágica. Do mesmo modo, o deputado... ele me deve contas a você, ele deve contas ao Beto. Mas a gente faz o quê? Aos nossos ouvintes em casa. Mas a gente faz o quê com o político no Brasil? Idolatra e torce. Como se fosse time de futebol. A gente precisa se educar mais. Né? Aí dá nisso que dá. E aí, foi mais uma vez uma miscelânea esse episódio em que a Virgínia Fonseca, digital influencer, esteve lá em Brasília, na CPI das Bets, que apura aí a maldade por trás de toda essa influência desses grandes influenciadores de jogos do Tigrinho, Bet, essa coisa toda. Mas isso é um detalhe que dá outro programa, o jogo da Bet. Por que a gente tem esse vício de jogatina se no país até é proibido? Então, aí eu preciso até te perguntar, eu acho que você sabe disso mais que eu. Eu não entendo muito de jogos, eu vou falar aqui da parte psicológica, mas um questionamento que eu tive e que eu te fiz por que jogos são proibidos no Brasil? Porque nem bingo a gente tem mais. Eu me lembro que tinha um bingo ali perto do mercado municipal. Aqui na 21, bingo lindo, maravilhoso. É óbvio que a gente sabe que nós temos casas de jogos... Peraí, gente, só um minuto. Casas de jogos em campos. Tinha um bingo na 21 de abril ali. Meus pacientes jogam poker. Não, tinha um bingo na 21 de abril que vivia cheio. Você lembra, Beto? Na Santos Dumont, 21 não, na Santos Dumont, lembra? Mas a gente tem aí a lembrança, óbvio, do Cassino da Urca, que era muito famoso. Então, peraí. Se jogos são proibidos no Brasil, inclusive o jogo do bicho, a gente tem grandes questões quanto a isso. Por que é que esse... Vou só te falar uma coisa? Não vou mexer com isso não, vou nem falar não, disso. Pode falar. Ei, conheci de perto e já dormi, ficamos inclusive na casa dele lá em Bangu, na Toca da Raposa, o velho lá. Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora. Lembrei o nome e esqueci. Castor de Andrade. É sério? O quê? Não tinha pessoa mais... Adorei o documentário sobre ele. Eu vi aquilo tudo
de perto, assim, muita coisa. Eu falei daquele... até baixinho aqui, Cláudio. Eu vi, então você me lembrou o nome Castor, disse seu Castor. Rapaz, todo mundo chamava de seu Castor, seu Castor. Ele era muito fino como amigo. Como inimigo, você sai de perto. Eu acho que não era uma boa escolha ser inimigo dele. Não, seguramente não. Então, assim, uma vez eu falei com ele, cara, tem coisa mais honesta do que jogo de bicho? Ele falou, não existe. O problema é que são os por trás daquela coisa, o uso do lucro e tal. Mas eu desconheço alguém que tenha tido problema para receber um prêmio do jogo do bicho. É papo, jogou, então, a gente ganhou. está falando ali de algo que paga. Paga. E o tigrinho, paga? Não, o tigrinho não paga. Então, assim, você tem uma série de problemas irregulares, constitucionais e legais sobre essa questão. Eu até pedi para o meu namorado ontem à noite me explicar isso, porque eu sou péssima em matemática, gente. Mas aí você tem uma conta ali que você, mesmo ganhando, você fica devendo, você perde. Pedir a Dilma. Mesmo. Gente, é interessantíssimo. Porque mesmo quando você ganha, você perde. Então, eu queria explicar primeiro por que o cérebro da gente faz isso. Porque nós temos 2 pontos aí, tá? O que você gostaria de falar primeiro? Eu gostaria de Dos falar influencers? da Virgínia. Porque ela é linda, maravilhosa na internet. Agora virou rainha da bateria, inclusive Você sabe que ela virou rainha da bateria no lugar de Paola Oliveira? Que é um absurdo. Deixa aqui o meu repúdio, porque eu sou Tim Paola desde sempre. Então, mas aí vem essa história de ela influenciar todo mundo e foi lá e falou que ela joga e todo mundo joga. E teve um momento em que ela comparou até a Mega Sena, que ela foi lá na Mega Sena, joga e não é viciada. A Virgínia não joga. Eu vou falar agora, é óbvio que a análise que eu vou fazer aqui... Que ela tem vários recados. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o recado dela aí, de moletom, com o retrato da filha na camisa, parecendo uma adolescente, sem maquiagem, vítima da sociedade. Vamos lá. Isso é um escárnio, mas é uma estratégia de marketing que foi usada, inclusive, pela Susana Richthofen. Pela Suzane. Então, assim, a gente está falando de criar uma imagem, criar uma narrativa de alguém que é mãe, uma imagem doce, quase adolescente, um moletom com a foto da filha, que provavelmente já deve estar à venda. O que a Virgínia fez foi rir da política brasileira, foi rir do Congresso Nacional. E eu realmente não consigo entender como as pessoas podem achar isso bonito, porque isso é extremamente vergonhoso para o Brasil. A postura dos nossos representantes foi vergonhosa, desde tirar selfie, um lá foi ensinar como que jogava o tigrinho, e nós estamos falando de um fenômeno social que tem causado morte de pessoas. Eu sou muito, infelizmente, ou felizmente, fico feliz de ser assim, quando se trata de morte de pessoas, eu amo pessoas. Por isso que eu sou psicóloga, por isso que eu estudo luto, porque eu tenho muita dificuldade de perder pessoas. E algo que contribui para a morte de pessoas me é inaceitável. Então, a minha análise da Virgínia, embora seja selvagem, gente, eu posso ser processada por isso, óbvio, é que a Virgínia é uma pessoa ruim. Por quê? A Virgínia, ela tem lá os méritos dela, de vender a vida dela digitalmente. Ela transformou isso numa empresa multimilionária, mas nós não estamos falando de uma menina que não tem nenhum senso ou aparelho cognitivo para entender o que é um jogo. Ela entende o que é um jogo, inclusive ela tem uma cláusula que me assustou muito, que é essa cláusula de ganhar em cima do que as pessoas perdem. Isso é absurdo. E também quanto mais as pessoas jogam, mais eles ganham. Isso tem muito a ver, Cláudio, com moral e ética. É aquilo que a gente conversou aqui. Pode ser que se você faça esse tipo de anúncio, você vai ganhar dinheiro. Mas e aí, como fica a sua consciência? E tem a ver com sermos boas ou pessoas ruins, tem a ver com caráter, não tem a ver com religião, não tem a ver com julgamento social, tem a ver com quem se é. Ela usou toda uma estratégia para criar uma ideia de demência e, portanto, alguém incapaz de fazer uma maldade. Mas não é esse o caso.
O Wellington Abreu tá ouvindo a gente lá em São João da Barra. Oi, Wellington, tudo Falou, bom? tá longe do microfone, Nogueira. Eu falei, tá. Ai, querido, Nós perdão. nós somos hiperativos também. Você é hiperativo? Muito. Eu também sou. Talvez você tenha TDAH, passa lá no meu consultório. Eu vou lá. Acho melhor nem saber, né, não? Não sei, atrapalha a sua vida? Porque a minha atrapalha. A minha tá É boa, porque tá assim, de eu boa. esbarro em tudo, quebro as coisas. Não, esqueço. não. Já deixei cortar minha conta de luz várias vezes. Sério? Sério? Não, eu deixo cortar por falta de dinheiro, mas... Olha, já aconteceu, tem um amigo muito querido, Frederico Fiuza. Ele pode confirmar isso. E eu adoro tomar café com o Fred. E já aconteceu de marcar café com o Fred. Sim. E Fred é um amigo de muitos anos, muito querido. Ah, mas já inventaram um negocinho Fred aqui, ó. me liga de manhã Ah. e fala, amiga, você já chegou? E eu pergunto, onde? Aí ele fala, então. Aqui, tem um negocinho legal agora, o tal de IA. Vai no Google e digita ali, se digitar, é só falar Google, marcar a agenda para tomar café com o Fred amanhã, E 7 da quem manhã. foi que disse que um TDAH grave olha a agenda? Não, ela desperta. Vai gritar, vai apitar. No papel. Olha, a gente precisa disso para Teta gravar vendo. informações. Eu não acredito que vocês vão ter coragem de mostrar isso. Já Mas tá mostrando. Olha as anotações como são. Mas eu acho muito bom isso aí. Só eu entendo. Sim. Mais ninguém. Melhor ainda, porque aí o namorado não Eu precisa passei nem ver isso aí. Meu namorado faz igualzinho. Eu passei Aí é toda complicado. a faculdade de psicologia. E aí, Mas é isso aí. os meus colegas podem confirmar estudando com folhinhas. E Sim. é óbvio que eu perdi as folhinhas. Aí é complicado. Tirava nota altíssimas nas provas. Mas essa coisa de anotar o que você precisa falar, o que você precisa fazer, é um negócio fantástico que fortalece aquilo que você, né, você sabe melhor do que eu. Mas vamos lá. No caso, só para fechar esse caso da Virgínia, são 8h40. Assim, eu tenho que aproveitar ao máximo aqui a sua presença para a gente explorar o seu conhecimento e tentar de forma bem didática, como você está fazendo, e às vezes até lúdica, para a gente entender realmente o que é, o que não é. Porque assim, eu tenho uma preocupação muito grande, não com os jovens que estão aí se envolvendo com... Não, a minha maior preocupação é com principalmente a terceira idade, que tem uma dificuldade muito grande de ter conhecimento digital e se nega a querer conhecer o que é pior. Não, olha, ter dificuldade de entender esse mundo digital, tudo bem, mas se negar a conhecer, e pelo menos o básico para você se defender, é você perder 6 bilhões de reais com mais de 3 milhões, mais de sei lá quantos milhões de aposentados e pensionistas que deixaram de... Mas aí eu vou precisar te fazer uma pergunta. Quando você foi adolescente? Não tinha nada disso. Não, fala pra mim, que década? 80, década de 80. Você ainda tem alguns comportamentos daquele momento? Alguns bons comportamentos Então, daquele. o que acontece com a gente? Nós temos uma coisa chamada recorte histórico temporal. E é ali que a gente se familiariza. Provavelmente você vai gostar de músicas dessa época. Sim. Você vai gostar de coisas dessa época, porque essas coisas significam a sua mocidade e a sua juventude. Do mesmo modo, essas pessoas têm uma tendência a acreditar, porque naquela época, embora já existisse maldade e tal, não era assim. O meu avô, por exemplo, quando ele faleceu, nós tivemos um problema sério porque a gente descobriu que ele emprestava um montão de dinheiro. Não era jota, não. Ele era boa pessoa mesmo. E aí, óbvio, algumas pessoas pagaram minha avó e umas pessoas que a gente sabia não pagaram. Por que isso? Porque para o meu avô era comum emprestar dinheiro no trato. Se fizesse um trato, a palavra era sagrada. Eu tenho um paciente idoso que foi ao Rio de Janeiro, deixou o carro no estacionamento, na volta só tinha o carro dele, e aí tinha um rapaz no estacionamento, e o rapaz falou que morava longe. O que meu paciente idoso fez? Foi levar o rapaz. A filha me ligou desesperada e falou: Nilvia, papai está não sei aonde, levando uma pessoa desconhecida, né? Graças a Deus não aconteceu nada. E aí eu questionei ele no consultório, e eu falei: mas por que o senhor fez isso? E ele falou: Nilvia, eu fiz só uma gentileza. Por quê? Quando ele era jovem,
poderia se fazer essa gentileza. Mas aí eu vou te colocar outra questão que eu não quero entrar nisso agora, não quero terminar com a Virgínia aqui. Mas eu vou te colocar. Eu sou da década de 80, nasci em 71. Adolescência, juventude e tal, década de 80, início de 90. Mas gosto sim das coisas daquela época, mas não me prendo a absolutamente nada das coisas daquela época. Ok, aliás, mas você me parece alguém extremamente inteligente não sou, alguém que se move, você é jornalista. Não dá para esquecer eu não fico disso. preso nesse temporal aí, adoro os filmes da década de 80. Mas vamos falar da pessoa que se aposentou e que perdeu a função social e muitas vezes sentido de vida. Entendo. Quero motivar para que essas pessoas... Essa pessoa tem solidão. E aí, os joguinhos, eles entram justamente nesse buraco. Essas pessoas, elas estão tristes, elas se sentem invisíveis socialmente. E acontece isso. As pessoas vão envelhecendo, você deixa de pedir conselho para o seu avô, porque tá idoso, não sabe mais de nada. É essa a ideia. E vamos pensar nessa juventude hoje que não dá a mínima para os idosos, porque a minha e a sua dá. Nós damos atenção aos nossos pais, às nossas mães, a quem é vivo. Mas a geração atual não dá, não tem paciência e não respeita. Então, estamos falando, para você ter ideia, o maior número de suicídios é entre homens adultos acima de 60 anos. Falta de sentido para a vida. Se eu tô aqui doido para me aposentar, para ir aproveitar a vida, curtir, os caras se matam com 60. Porque a gente está falando de depressão. E eu vi, tá pertinho de mim no hospital. Qual a principal característica da depressão? Desesperança. Sabe, Cláudio, quando eu e você acordamos, a gente não vai ganhar na Mega Sena. Essa é a vida real. Eu joguei ontem. Mas sinto muito em te dizer que dificilmente você ganhará na Mega Sena. Adoraria. Inclusive, se ganhar, lembra de mim? Me dá pelo menos uns livros de presente, já vou ficar feliz. Entendeu? Mas não é o comum. O comum é a gente acordar. Nós estamos trabalhando aqui. Eu cheguei aqui antes das 7 da manhã. Você também, você faz isso todo dia. E você faz isso porque, é óbvio, você tem prazer, mas é o seu trabalho e o do Beto. Então, nossa vida cotidiana, ela é comum. Ela não é espetacular como as dessas pessoas da internet. Inclusive, a dessas pessoas também não, tá? Por isso que elas fazem coisas bizarras cada vez mais para aparecerem. Mas isso move a gente não precisa de nada excepcional simplesmente para viver o dia. Porque nós humanos temos uma programação inata para a sobrevivência. Se um bebê põe o dedo na tomada, imediatamente ele tira, ele jamais colocará o dedo na tomada novamente. Aprendizagem. Se eu estou atravessando a rua e vem um barulho de carro, imediatamente eu me retiro, sem mesmo olhar o carro. Eu tenho esse reflexo para me defender. O meu cérebro funciona para isso, porque somos programados para a vida. Na depressão, essa programação é quebrada. Estamos falando de um transtorno químico que vai no cérebro e quebra essa programação. E aí, sem sentido, eu não preciso fazer nada. Eu tenho pacientes que deixam de tomar banho. Eu tive um paciente que começou a fazer xixi na cama. E quando eu questionei, disse, por que eu vou fazer xixi no banheiro, Nilva? Não muda nada mesmo. Essa é a característica da depressão. Por isso que não adianta você falar assim com a pessoa de depressão, que está com depressão. Vou te levar na rua. A pessoa perdeu o sentido da vida. Ela não pensa como a gente. O cérebro está adoecido. Somente quando esse cérebro for tratado, essa pessoa pensará de novo como nós pensamos. É o único caso do consultório que a gente conta com outras pessoas, porque o paciente com depressão, ele não vai ao consultório, ele vai precisar de parentes e amigos. Perfeito, isso é muito sério e me preocupa muito. Bom, são 8h46, eu preciso de 1 minuto e meio de intervalo, pode ser? Rápido e ligeiro, volto para conversar com você sobre mais um pouco dessa questão. Eu queria só que você deixasse, assim, 30 segundos, possível, ou menos, ou enfim, algum tipo de mensagem, porque tem as pessoas que estão envolvidas nesse processo do tigrinho, das bets, e ele acha que o caminho é aquele e que ele vai ganhar e ele vai só se afundando mais e ele não consegue entender e ter uma luz nesse fim do túnel que não seja uma locomotiva daquela
vindo em direção a ele. O que você conseguiria falar? E é claro que isso é todo um tratamento, isso é todo um acompanhamento, isso é um caso muito sério. Para essas pessoas que estão envolvidas ou que tem alguém delas envolvidas nesse processo. São posicionamentos diferentes. Se está acontecendo com você, meu querido, não fique envergonhado. Busque ajuda. Busque ajuda profissional. Converse com alguém que você ame, com alguém que te ama. Amor é justamente isso. É eu saber que tem alguém ali que não é perfeito, que está com uma questão e eu continuo amando essa pessoa. Então busque ajuda. Entenda que é uma situação que não acontece só com você e que você está doente. É isso que a gente precisa entender. Vício em jogos de azar, gente, tem até CID. Olha, vou dizer aqui para vocês. O CID é Z7 2.6. Mania de jogos e apostas tem um outro CID 10 F63. Então, a gente precisa pensar que isso é uma doença. É uma doença que ela começa devagar e ela só vai progredindo. Familiares, amigos, busquem ajuda, porque ela progride de tal modo que pode acabar com essa pessoa se metendo numa confusão enorme e, inclusive, atentando contra a própria vida. 1 minuto e meio para a gente voltar após o intervalo com a Nílvia Coutinho, psicóloga, sexóloga e mestre em cognição e linguagem da UENF. Rápido e ligeiro. O João Siqueira, professor lá, seu colega de universidade, também já colocou aqui um bom dia. O Hélito Abreu é secretário lá em São João da Barra, já interagiu aqui no Face com a gente também. Gente, um abraço para vocês. Que prazer estar aqui falando com vocês. Mário Filho, boa! Disse pro Mário Filho que eu mandei um abraço para ele é muito querido. É seu cliente? Tá vendo? Olha aí! Essas bets estão desgraçando os jovens e idosos com jogos de apostas com a anuência dos governos. É desse jeito. Bom... rapidamente a gente volta, logo a seguir ao intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Está sendo implantado na rádio.